Há pessoas que vivem rodeadas por um ambiente de amor. Outras ainda o estão procurando. Porém, felizes ou infelizes, cercadas de carinho sozinhas, as pessoas necessitam sempre uma das outras. E se requer pessoas especiais. Pessoas como vocês, líderes do sacerdócio e da sociedade de socorro, para se prestar ajuda de maneira efetiva e inspirada. Qual é a função da AMM do sacerdócio de Melquisedeque? A quem envolve e, portanto, afeta? A AMM do sacerdócio de Melquisedeque foi estabelecida com o fim de promover serviço e atividades ao adulto solteiro, tanto homem como mulher. É um braço do sacerdócio de Melquisedeque que se concentra em atender às necessidades espirituais, sociais, de serviço, recreativas e culturais daquele grupo. Os princípios da nova AMM do sacerdócio de Melquisedeque foram recebidos através de revelação moderna e permitem adaptações na organização e nos programas específicos. Assim se expressou o presidente Harold B. Lee na conferência de junho de 1973, ao falar desses princípios da nova AMM do sacerdócio de Melquisedeque. Durante o ano que passou, refletimos, oramos e procuramos uma solução. Fazemos agora uma declaração a todos, a fim de que possam saber com convicção e dissipar qualquer dúvida. Isto que acabam de presenciar, isto que acabam de ouvir, foi inspirado por Deus. Confesso de todo o coração que estas coisas são do Senhor e nos foram reveladas através da retidão, de prece e devido à sua grande necessidade. A nova AMM do sacerdócio de Melquisedeque não é uma organização auxiliar. Ela funciona sob a direção da liderança do sacerdócio e substitui as antigas funções dos programas de mestres cavalheiros, ceifeiras e interesses mútuos. É preciso que se esclareça aos membros da igreja que Deus se importa com os solteiros, desquitados, separados e com aqueles que perderam seus companheiros. Deus os ama. Tanto o presidente da igreja como sua liderança se preocupa e se interessa por eles. Esperamos e desejamos que eles saibam que não estão esquecidos e que os coros do sacerdócio de Melquisedeque e a sociedade de socorro estão organizados com o fim de dispensar-lhes atenção, fazer com que se sintam parte do grupo e que dele participem ativamente. O primeiro e mais importante princípio sob o qual a AMM do sacerdócio de Melquisedeque opera é liderança do sacerdócio e correlação. As necessidades individuais são avaliadas durante a reunião do Comitê Executivo do Sacerdócio. Poderá-se convidar a presidente da Sociedade de Socorro a que compareça a essa reunião, a fim de participar da avaliação dos projetos e das atividades planejadas pelos solteiros. O segundo princípio é o princípio da participação individual. Os membros solteiros organizam suas próprias atividades. Eles são os líderes, os empreendedores, em consulta com os líderes que são os conselheiros do sacerdócio. O terceiro princípio é o da flexibilidade. Os princípios e as regras são delineados pelas normas gerais da igreja. Os líderes locais devem adaptar o programa básico às suas circunstâncias e necessidades. A flexibilidade se encontra no fato de se poder adaptar um certo programa ou atividade às necessidades ou situações específicas.
A estrutura regular do sacerdócio provê a liderança nos níveis de ala, estaca ou região. As circunstâncias, seja em Salzburgo, Áustria, São Francisco, Estados Unidos, ou Santiago, Chile, ditam o programa que deve ser selecionado e executado. As opções são inúmeras. Embora se sugira diretrizes de acordo com a idade, por exemplo, o grupo de 18 a 25 anos, denominado jovem adulto, e o de 26 anos e acima, denominado grupo de interesse especial, a flexibilidade é a chave para se atingir o indivíduo. Essas divisões não são rígidas. Por exemplo, há casos em que se pode atender às necessidades do indivíduo solteiro com mais de 25 anos dentro do grupo jovem adulto. Por outro lado, os viúvos ou desquitados com menos de 25 anos podem se integrar melhor num dos grupos de interesse especial, especialmente se tiverem filhos. Mediante a aprovação do sacerdócio, pode-se formar novos grupos, segundo as necessidades e circunstâncias. Ao mesmo tempo que a flexibilidade é importante, atende-se melhor às necessidades individuais dentro dos moldes de uma estrutura ordenada de princípios eternos e de diretrizes do sacerdócio. A principal característica dessa estrutura é possibilitar o chamado de líderes de cada ala para que trabalhem baseando-se no método do contato pessoal com seus respectivos grupos. Esses representantes de ala trabalharão sob a orientação de um conselheiro para membros solteiros da presidência do Quórum dos Elders e de uma conselheira para membros solteiras da presidência da Sociedade de Socorro da ala. Os conselheiros não dirigem o programa, mas obtêm a aprovação e fazem recomendações. Sua responsabilidade consiste em aconselhar, advertir, recomendar e assessorar. Os representantes de ala têm a responsabilidade de agir de maneira a produzir atividades que promovam a participação individual. Projetos que envolvam mais de uma ala ou estaca são planejados através do Conselho de Jovens Adultos ou do Conselho de Interesse Especial da estaca. Os representantes de ala fazem parte deste conselho, juntamente com os presidentes de cada grupo, os supervisores do Sumo Conselho e outros oficiais, de acordo com a necessidade. Os supervisores do Sumo Conselho representam o presidente da estaca nas reuniões do Conselho e respondem diretamente a ele, sucedendo o mesmo ao membro da presidência da Sociedade de Socorro da estaca, designada a orientar as mulheres nesse programa. Todos esses líderes procuram prestar ajuda ao indivíduo. Seu propósito é o de escutar, compreender e aconselhar. Sim, é por meio de pessoas muito especiais. É através de você, como líder da ala e de estaca, que esse programa inspirado pode funcionar com eficácia. A AMM do sacerdócio de Melquisedeque em sua estaca ou ala já deve estar funcionando com todo o quadro de líderes já formado. É importante lembrar que a AMM do sacerdócio de Melquisedeque não é uma organização independente, mas que opera através dos canais regulares do sacerdócio. A sua ênfase está no indivíduo e não no programa. Há muitas coisas na AMM do sacerdócio de Melquisedeque que não dependem de organização ou de programas, mas do Espírito. E de uma tentativa de renascimento, seguida de uma procura eterna de tudo aquilo que é nobre e bom. Revisemos agora os pontos básicos da AMM do sacerdócio de Melquisedeque. Atingir o indivíduo através de, primeiro, liderança no sacerdócio e correlação. Segundo, participação individual. E terceiro, flexibilidade. Deve-se formular o programa dentro dos princípios e normas do sacerdócio, porém, acomodado ao indivíduo.
Lembremos-nos da filosofia sobre liderança exposta pelo profeta José Smith. Ensino-lhes princípios corretos e eles governam a si mesmos. Agora que vocês, na qualidade de líderes, entendem o propósito e a organização da AMM do sacerdócio de Melquisedeque, poderão alertar os representantes de sua ala quanto às responsabilidades e oportunidades que têm de identificar os membros solteiros, a quem devem servir, bem como de descobrir o que eles necessitam. Um princípio básico da AMM do sacerdócio de Melquisedeque é ajudar os solteiros a darem de si mesmos, por meio de participação, de serviço ao próximo e de crescerem tanto espiritualmente quanto em relação ao mundo exterior. Um ponto-chave para se satisfazer as necessidades dos adultos solteiros é a adaptação do importantíssimo programa de reunião familiar. É nesses pequenos grupos que o adulto solteiro pode obter o apoio, a confiança própria e a motivação que necessita para se tornar ativamente interessado em outros indivíduos. É dessa forma que podem cultivar amizades significativas e sentir uma identificação espiritual. Uma senhora de meia-idade mais solteira resumiu o que falamos nessas palavras. Não preciso de mais coisas para fazer, somente alguém com quem compartilhar. Dos 8 membros que participam de nossa reunião familiar, 7 pertencem à categoria de interesse especial e o outro é um jovem adulto. Somos todos solteiros e trabalhamos, moramos todos longe da família. Desde setembro passado que fazemos as nossas reuniões familiares todas as segundas-feiras. Isso tem sido uma grande bênção na vida de cada uma das pessoas desse grupo, tendo sido também uma bênção especial num caso em particular. Uma das professoras do nosso grupo é extremamente autossuficiente. É uma professora de química muito bem capacitada numa das universidades locais. É uma pessoa muito espiritual, mora sozinha e é tão independente que, por exemplo, ela mesma troca o óleo do seu carro. É feliz, bem ajustada e empreendedora. No entanto, uma noite lá pelas 11 horas, a campainha tocou. Fui abrir a porta e lá estava ela. Preciso conversar com alguém. Posso entrar? Se já não for muito tarde. Conversamos até altas horas. Fiquei sabendo que seus amigos mais íntimos nessa cidade eram membros do nosso grupo de reunião familiar. Após partilhar o seu problema comigo, ela expressou o grande amor que sentia pelo pessoal do nosso grupo. Essa mesma história, com variações pessoais, poderia ser repetida 8 vezes, uma para cada membro de nosso grupo. Acredito que ali solidificamos o que pode ser chamado de amizades duradouras. Para mim, pessoalmente, e para cada um dos demais, as reuniões familiares satisfizeram a necessidade de pertencer a algo, de ser importante para alguém. Muitas vezes, ao tentarmos atingir o indivíduo, podemos conseguir melhores resultados se lhe proporcionamos uma oportunidade de servir ao próximo. A organização e o planejamento de um projeto de serviço podem ser tão divertidos e satisfatórios quanto o projeto em si mesmo. Nosso grupo de interesse especial organizou uma noite musical que apresentamos no abrigo de velhos de nossa localidade. Eles gostaram imensamente da apresentação. Da mesma forma que a primavera trouxe alegria a todos no ano passado, também fizemos um pouco do mesmo.
num projeto correlacionado com o Comitê de Bem-Estar da ala. Todos carregando tinta, pincéis, martelos e caixas de ferramentas, fomos consertar a entrada da casa de uma viúva. Estou convencido de que é o serviço ao próximo que traz a felicidade. Uma das grandes felicidades de minha vida tem sido ajudar a crianças de 1º grau a fazer seus deveres de escola. Que privilégio para qualquer pessoa é trabalhar com as crianças e ajudá-las a se preparar para a vida. Leitura para os cegos é um outro exemplo do serviço ao próximo, caso o seu grupo queira aconselhar-se com você e pedir a sua aprovação. A compreensão que você tem da AMM do sacerdócio de Melquisedeque poderá ter um efeito positivo no êxito desses projetos. Ao assumirmos o papel de líderes nesse programa inspirado, tenhamos orgulho da imagem que refletimos. Que através de você, de sua aceitação total, de seu entusiasmo, de seu testemunho, o Espírito do Senhor possa se manifestar nesse programa. Testifico que nossos líderes receberam inspiração do Senhor para nos dirigir nesse grande programa. Comprometamo-nos agora a levá-lo a efeito. Ao nos inteirarmos das oportunidades e interesses que podemos oferecer às vidas dos membros solteiros da igreja, certifiquemo-nos de que não os tornamos seres diferentes ou de que não os separamos do curso fundamental da igreja. Que os reconheçamos pela grande contribuição que podem oferecer e façamos com que se sintam bem, seguros e amados em virtude de tal contribuição.